Olá, meu nome é Stephanie Zacarin de Souza, eu sou acadêmica do 4º ano da Faculdade de Medicina da UFMS e o meu projeto de iniciação científica 2019-2020 foi sobre o diagnóstico da tuberculose pulmonar em pacientes com baciloscopia direta de escarro negativa. Antes de começar, eu quero falar um pouco sobre essa doença. A tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. No Brasil, assim como em demais países em desenvolvimento, ela representa um importante problema de saúde pública. Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde trabalha hoje em uma estratégia da qual o Brasil foi um dos principais proponentes, intitulada Fim da Tuberculose, que tem por visão um mundo livre da tuberculose até 2035. Portanto, o diagnóstico da tuberculose se faz tão importante e necessário. Então, começando, a identificação da bactéria na amostra respiratória através da cultura em meio específico é o padrão ouro para diagnóstico, mas a baciloscopia direta de escarro, por ser um método mais simples e mais rápido, é a técnica mais utilizada no nosso meio. E tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa representa de 30% a 60% de todos os casos de tuberculose pulmonar. No Brasil, de 24% a 30% dos casos de TB em pacientes adultos são baciloscopia negativa. O objetivo desse estudo é levantar a prevalência de pacientes com tuberculose e baciloscopia negativa que foram tratados para a tuberculose e avaliar as principais características clínicas, laboratoriais e tomográficas associadas. Em relação à metodologia, esse foi um estudo transversal, analisando dados secundários de pacientes que foram acompanhados no ambulatório de tuberculose do Hospital Dia Professora Esterina Corsini, que é a unidade de doenças infecciosas parasitárias do Hospital Universitário Maria Aparecida Petrosian. Então, os pacientes com tuberculose pulmonar e baciloscopia negativa foram comparados com os pacientes de tuberculose pulmonar e baciloscopia positiva através de uma análise univariada com teste quadrado entre 2012 e 2019. Todos os pacientes com 18 anos ou mais e que realizaram a baciloscopia foram incluídos no estudo e pacientes que não realizaram a baciloscopia foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão. Então, começando aqui com os resultados, dos 132 pacientes, como nós vemos aí, 115 atenderam os critérios de inclusão e 17, por não terem realizado a baciloscopia de escarro, foram excluídos. Desses pacientes incluídos no estudo e, portanto, os que foram analisados, 56 dos 115, ou seja, 48,7%, eram pacientes com tuberculose pulmonar e baciloscopia negativa, enquanto o restante, ou seja, 51,3% dos pacientes, eram tuberculose pulmonar e baciloscopia positiva. Comparando os dois grupos em relação aos sintomas associados, nós encontramos diferenças estatísticas em relação à perda de peso e à febre. A perda de peso foi o sintoma mais comum nos dois grupos, contudo foi mais frequente nos pacientes de tuberculose pulmonar e baciloscopia positiva do que em baciloscopia negativa. A febre também foi um sintoma comum, porém foi mais frequente em pacientes com baciloscopia negativa quando comparados a pacientes com baciloscopia positiva, conforme o gráfico. Os demais sintomas analisados, que foram tosse, expectoração, escarro com presença de sangue, sudorese, dor torácica, dor de cabeça, náuseas, perda de força física, perda de apetite, falta de ar, linfadenomegalia e dor osteoarticular não demonstraram diferenças significativas estatisticamente. Comparando os dois grupos em relação aos exames laboratoriais, o único que apresentou diferença estatística foi a cultura, estando mais presente entre os pacientes com tuberculose pulmonar e baciloscopia positiva. Os demais exames analisados, que foram histopatologia, o teste tuberculíneo, o GeneXpert, o raio-x de tórax e a tomografia computadorizada de tórax, não demonstraram diferenças estatísticas. Então, para concluir, nós encontramos uma alta prevalência de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa em pacientes com tuberculose e os principais fatores associados foram perda de peso, febre e cultura negativa. E eu quero agradecer à minha orientadora, Sandra Leone, por todos os ensinamentos e ao CNPq pela oportunidade.